Amados irmãos, irmãs, paz e bem, alegria no coração, chegamos ao 12º domingo do tempo comum. O evangelho para este domingo é Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de um texto belíssimo, conhecido de todos e muitas vezes certamente escutado e refletido em homilias. Gostaria de fazer a nossa reflexão em dois passos. O primeiro passo, a partir de um método patrístico, tomando outros textos da Bíblia para aprofundar este texto, indo ao Antigo Testamento, depois coligando com o Novo e aprofundando a partir da Sagrada Escritura a própria Sagrada Escritura, certo? O primeiro texto que eu gostaria de tomar para aprofundar este texto é fazer a analogia com a passagem do Mar Vermelho. Eles estão atravessando, estão aqui, diz o texto, foram para a barca e estavam ali no mar, estão atravessando para um outro lado, para uma outra margem. Então, um texto de referência seria no Antigo Testamento ver a saída do povo de Deus do Egito. Eles tiveram que atravessar o mar e não foi fácil. Os antigos padres da igreja contam uma coisa muito interessante, que quando o mar se abriu, conforme está na Escritura, os adultos tiveram medo. E foram as crianças e os jovens que começaram a correr, acharam aquilo muito interessante, começaram a correr e sem medo começaram a atravessar. E depois os adultos, os idosos foram atrás. Mas foram as crianças que inauguraram o caminho, diziam os padres da igreja, para dizer que para fazer essa travessia é preciso ter um coração aberto, cheio de leveza, de liberdade, de esperança, de jovialidade. Muito bela esta primeira reflexão que tiramos dos antigos padres da igreja. É preciso sair do Egito, mas para sair do Egito e chegar à Terra Prometida é preciso atravessar o mar e é preciso atravessar um deserto. É preciso um tempo de maturidade para, ao final, poder dizer hoje eu tenho fé, porque a fé está no centro desta reflexão de hoje e a pergunta sobre quem é este homem que é capaz de acalmar até a tempestade. O segundo texto é o texto da casa sobre a rocha, o texto do Novo Testamento. Jesus adverte seus discípulos que sempre vão acontecer tempestades. O problema não é a tempestade, porque ela virá. O problema é construir a casa sobre a rocha, quer dizer, é construir de maneira bem fundamentada, de modo bem sólido, o alicerce da sua fé, da sua caminhada de fé enquanto igreja, enquanto alguém que está querendo viver de acordo com o Evangelho. As tempestades virão. E a casa que foi construída sobre a areia, ela vai cair. A casa que foi construída sobre a rocha, ela vai resistir. Então o problema não é a tempestade, porque ela virá, disse Jesus. O problema é o modo como nós devemos construir. Então é na tempestade que o homem apresenta, ou para si mesmo, claro, não é? É na tempestade que nós sabemos se nós temos fé. Veja que Jesus interroga os discípulos sobre isso. É na tempestade que nós percebemos se temos maturidade humana e afetiva. É na tempestade que nós percebemos se nós temos equilíbrio ou não para caminhar na vida. É muito interessante porque a tempestade é o momento
do ser humano também perceber a sua condição e perceber onde está Deus em tudo isso. É uma grande pergunta que vamos fazer no segundo momento. Um terceiro texto é a primeira leitura de hoje. Jó recebe a mensagem de Deus, ou Deus lhe fala em plena tempestade. É interessante que Deus nos fala nas nossas tempestades também. Na dor, na angústia, no sofrimento, na perca de um amigo, de algum familiar, no desemprego, nos problemas de relacionamento com amigos, problemas financeiros. Deus nos fala. Em todos esses momentos, Deus não nos abandona nunca. A impressão que eles têm é que Jesus está dormindo, e dormindo muito bem, dormindo com um travesseiro profundamente. É a impressão de que muitos têm. Deus não liga para mim? Eles perguntam, o Senhor não se importa? Nós estamos perecendo? É claro que Ele se importa, não é? Mas só que eles estão ali apavorados e estão criando uma certa angústia muito grande. E ao invés de olhar para Cristo, eles olham para o mar que está revoltoso, invadindo com as ondas o barco. Preciso olhar para Cristo. Olhar mais para Cristo e menos para o mar revoltoso, para poder vencer aquele mar revoltoso, não é? Depois, um outro texto que vale a pena vem de Atos dos Apóstolos, que é o momento em que o apóstolo Paulo diz que sabe o que o aguarda do outro lado, o que lhe aguarda nas cidades por onde ele vai pregar. Do outro lado do mar, ele disse, me aguardam tribulações, conflitos, me aguardam coisas difíceis, perseguições. Por isso é tão difícil sair do nosso comodismo. Porque dar um passo significa deixar muita coisa para trás. Daí a coragem de Abraão, que é o pai da nossa fé, né? De sair de si mesmo, né? Deixa a tua terra e vai para ti mesmo. Não é para uma terra que eu vou te mostrar, mas para ti mesmo. Quer dizer, saia de si, daquilo que é mais raso em você e procure esta área mais profunda. Porque essa tempestade não é só uma tempestade do mar, mas ela é uma parábola, de certo modo, e dá para pensar de maneira alegórica, porque as tempestades são coisas que sempre existiram na vida dos santos e vão existir também hoje na vida da igreja e sempre na nossa família e em todas as situações da nossa vida, nós haveremos de enfrentar tempestades. Um outro texto interessante é o sepulcro. Jesus fica 3 dias no sepulcro e ali, quando Deus dormia, Jesus estava, entre aspas, morto no sepulcro, a igreja sentia a sua falta, sentia-se confusa, mas depois ele aparece ressuscitado. Então é interessante, os antigos padres da igreja faziam também essa alusão, este sono de Jesus aos 3 dias que ele passará no seio da terra. Depois ressurgirá vitorioso, não é? Para acalmar as tempestades da igreja confusa, da humanidade confusa, para dar sentido à vida do homem. Pois bem, tendo feito essa introdução, tentando ver em outros textos da Bíblia como aprofundar esse texto em questão, agora vamos para um segundo passo, que seria tomar alguns elementos que podem servir para a nossa vida do ponto de vista espiritual e prático, não é? O primeiro, está chegando a noite, diz o texto, né? Cai a tarde, está chegando a noite. A noite na Bíblia é o momento em que a ação é mais lenta, em que o mal pode acontecer, mas é também na noite que acontecem coisas muito interessantes, não é? Como a madrugada da ressurreição, não é? Pois bem, a noite, período de tentação, de prova, de provação. Segundo, a barca. O que é essa barca? A barca é a igreja, mas a barca é a igreja que está sendo invadida por ondas. Representa a igreja que é invadida também hoje por uma mentalidade que está fora da igreja, não é? É claro que não podemos imaginar 2 mundos, a igreja sendo um mundo alheio ao restante do mundo, não é? Mas devemos imaginar que dentro desta barca existem coisas que não deveriam entrar. Jesus disse aos apóstolos que certa vez discutiam entre si,
sobre qual era o maior, ele diz, entre vós não seja assim. Quer dizer, há uma mentalidade que não deve entrar na igreja. Há um jeito de viver que não é nosso. Não condiz, por exemplo, com o cristianismo, discriminar as pessoas, autoritarismo, certas coisas que às vezes acontecem, não condizem com aquilo que Cristo ensinou. Não é? Pois bem, terceiro ponto é que eles estavam desesperados. Diante das tempestades da vida, às vezes nós nos desesperamos, mas não deve ser assim. Às vezes desesperamos quando alguma coisa acontece na família, um problema, um filho que começa a usar drogas, alguém que perdeu o emprego, a saúde de um outro que não vai bem, mas não devemos nos desesperar. E no desespero, eles fazem a pergunta que todo mundo se faz: onde está Deus? Onde está Deus no meio dessa pandemia? Onde está Deus quando o homem sofre? Onde está Deus quando o homem sente a sua debilidade e adoece? Onde está Deus no sofrimento do ser humano? É como se Deus não respondesse à nossa dor, é como se Deus não estivesse presente. Alguns perguntam, onde estava Deus em certos momentos, em certos períodos cruéis da história humana? É preciso entender que Cristo está no barco sempre, não abandonou o barco. Mas os discípulos estão olhando demais para as ondas e não olham para o Mestre. A uma certa altura, eles começam a rezar e pedem, não é? E aí está a revolução espiritual e a revolução que deve acontecer no coração da igreja, no coração de cada um de nós. Sentir-se como alguém que necessita da ajuda de Deus, da ajuda de Cristo, para poder atravessar as tempestades da vida. Somos ameaçados todos os dias por tantas situações. É preciso invocar a força sobrenatural do Mestre, Ele que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, para que nos ajude a vencer as nossas tempestades. Quarto grande ponto, o quarto ponto da nossa conversa, desse segundo momento da reflexão: Deus está em nossa vida sempre e não nos abandona nunca. É preciso que clamemos por Ele, é preciso que o busquemos na oração, é preciso que tenhamos desejo e sede. Minha alma tem sede de Deus. Precisamos ter clareza de que Deus não nos abandona nunca. Próximo ponto é: a tempestade às vezes é interna, dentro do nosso coração. Quando temos que decidir alguma coisa, quando temos dúvidas, quando temos sentimentos ruins se alojando dentro de nós, como ódio, raiva, mágoa, rancor, qualquer coisa desse tipo, a tempestade é interna. Quando temos que conviver com conflitos de família, com conflitos de amizade, conflitos às vezes no ambiente de trabalho, então há muita tempestade interna que precisa ser acalmada. Tempestade no pensar, tempestade no sentir, nos sentimentos. Há muita tempestade interna que precisa ser acalmada. Precisamos passar para o outro lado, não podemos ficar parados, mas é preciso clamar ao Mestre, porque só Ele sabe acalmar a tempestade. E o sétimo ponto da nossa meditação é este: a igreja é invadida pelas ondas do mar, mas também as famílias são invadidas por tantas coisas. E é preciso ter clareza e lucidez para conduzir o barco e saber que não podemos conduzir sozinhos, só conduziremos bem o barco com a ajuda do Mestre. Deus está presente na vida da família, está presente na sua vida, na minha vida. É preciso somente que aprendamos a rezar, é preciso que aprendamos a clamar. E por fim, o oitavo ponto desse segundo momento, eu escolhi 8 pontos justamente porque 8 significa muito, né, na Sagrada Escritura. O oitavo ponto é: Jesus não está tenso em momento nenhum, ele dorme, está tranquilo. A comunidade é que vive uma tensão, mas ele não, ele está tranquilo. Ele é nosso refúgio, nossa âncora, nossa segurança. E ele nos chama a não ficarmos parados, a não nos acomodar, a avançar para águas sempre mais profundas e levar o Evangelho
a todas as criaturas. É preciso pregar com a vida, dizer com a vida sobre aquilo que nós cremos. O mundo precisa de cristãos autênticos que sejam ao mesmo tempo luz, sal e fermento. Que o Senhor nos dê a graça de um domingo vivido segundo a sua palavra, que possamos, à luz desse texto belíssimo, desse domingo, viver bem esta semana que estamos para começar. Olhando também a primeira leitura e a segunda leitura, quando o apóstolo Paulo diz que somos novas criaturas em Cristo e que o amor de Cristo nos impele, nos impulsiona, e por amarmos a Cristo não podemos mais ser os mesmos. As coisas velhas devem ficar para trás. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, ótimo domingo para todos.